Louvamos a Deus pela sua infinita graça e misericórdia. Nós viemos de uma série de mensagens tratando do crescimento através da comunhão. Nós iniciamos falando da comunhão com o Pai, com o Filho. Nós já falamos da comunhão com o Filho 2 vezes, não é isso? Então hoje nós estamos na terceira parte da mensagem, tratando do crescimento espiritual através da comunhão com o Filho, a saber, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto lido dá para a gente pregar o ano inteiro e não se enfadar. Dá para a gente aprender o ano inteiro, porque João ele começa dizendo que o que vimos, isso anunciamos. Esse o que vimos aqui está lá nos dias de João, porque João está se referindo que ele viu a Cristo como era, viu como homem, como veio em carne, e viu a vida revelada, onde o versículo 1 vai dizer, né, que desde o princípio vimos com os nossos olhos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aqui João não está falando simplesmente que tocou na Bíblia, mas João está se falando da revelação do encontro com Jesus, da vida humana de Jesus, mediante a humildade do nosso Senhor e Salvador, pois Cristo ele tem e é a vida eterna. E João ele expressa aqui que ele viu a vida, porque a essência da vida eterna está em Cristo Jesus, que foi enviado para nós, e ele é o verbo vivo que desceu do céu, né? E João ele expressa isso aqui, e nós falamos no culto passado, nós falamos da comunhão com o Filho, e ter comunhão com o Filho confere ter a palavra, aceitar a palavra, guardar a palavra, viver a palavra. E nós falamos que guardando a palavra, além de garantir comunhão, garante proteção, garante ser guardado. Nós nos referimos até à carta à igreja de Filadélfia, em Apocalipse, onde o Senhor Jesus ele diz: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu os guardarei da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Nós passeando na Escritura Sagrada, nós vamos encontrar vários aspectos da comunhão com o Filho, benefícios, atributos que há e que traz a todo aquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se nós olharmos à luz da Escritura Sagrada, nós vamos ver, nós vamos compreender que há uma grande importância em desfrutarmos, em buscarmos essa comunhão com o Filho. Há uma grande importância em buscarmos essa comunhão com o Filho, porque isentando disso, dessa comunhão com o Filho, em aceitar o Filho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, todo aquele que rejeita o Filho, ele não pode ser chamado de filho de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer que sem Cristo somos filhos da ira, estamos destinados à ira de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: entre os quais todos nós também antes andarmos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se nós só aqui nesse texto nós vamos ver que se o homem ele não aceita Cristo, não receber Jesus, não aceitar a Jesus, ele não vai ter nenhum meio de ligação, de comunhão com o Pai. Mas aquele que aceita Jesus, além de ele ter a ligação de comunhão com o Pai, porque Jesus é o único caminho que leva ao Pai, ele também vai estar recebendo atributos para a vida dele através da pessoa de Jesus Cristo. Porque o homem sem Cristo, ele ainda está morto no pecado, porque ele vive segundo a natureza pecaminosa da carne, os desejos da carne. Mas o homem, ele aceitando o sacrifício do Pai, que amou a humanidade de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que aceita Cristo, ele vai se livrar do destino de perecer, da condenação, da ira vindoura. Mas é aceitar a Cristo sem aceitar o verbo, a palavra, como João diz que tocou da palavra da vida. Irmãos, é um grande perigo dizer que é crente, que aceitou a Jesus, que serve a Jesus, que tem comunhão com Jesus e rejeita a palavra, repugna a palavra, que não aceita aplicar em sua vida a instrução da palavra de Deus. É enganar a si mesmo, é pensar que tem comunhão quando é inimigo, e nós já falamos disso aqui no culto passado, porque aquele que se constitui amigo do mundo, aí torna-se inimigo de Deus. Não é amigo do mundo universo e nem do mundo humanidade, mas mundo luxúria, esse curso, essa evolução que cega a cada dia a humanidade. E a Escritura Sagrada vai dizer que o entendimento dos incrédulos estão cego, porque aquele que não acredita na palavra, não acredita que precisa viver e guardar a palavra, obedecer a palavra do Senhor Jesus, ele termina sendo cego pelo curso desse mundo cruel. Mas aquele que aceita a palavra, que João ele diz, tocamos da palavra da vida, ele está falando de Cristo, Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Não existe, não tem condição de uma igreja dizer que ela tem a Jesus Cristo, se ela não tem a palavra e não vive a palavra. E a igreja somos nós, não é quatro paredes. Então, a palavra de Deus em nós, aceitando a palavra, o que é aceitar a palavra do Evangelho, aceitar o Evangelho? É aceitar a instrução do Evangelho para a sua vida. É aceitar o que o Evangelho diz para a sua vida. E quando eu aceito esse Evangelho de Cristo, eu deixo de ser filho da ira e passo a ser filho de Deus através da aceitação de Cristo, através de buscar relacionamento com Cristo. E nós falamos aqui que comunhão confere relacionamento. Através de eu aceitar, de me relacionar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, passar a ter um relacionamento com Cristo, eu agora deixo de ser filho da ira e passo a ser filho de Deus. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número... Aleluia, Rei da Glória. 1. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11. Por favor, alguém lê para mim. No princípio era o Verbo. João 1, 11. Ele veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando eu aceitei a Jesus, eu deixei de estar destinado à ira vindoura que esse mundo há de receber.
Por isso que Deus diz através de Paulo, Jesus diz através de Paulo, quando sois repreendidos, sois disciplinados para não ser condenado com o mundo. Porque todos aqueles que abraçam o mundanismo, que rejeita a palavra, se você vai ver aí o 14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Então toda vez que eu recebo a Cristo, aqui o texto diz uma coisa que traz preocupação e tristeza, porque o texto fala lá de Israel, e veio para os que era seu, e os seus não receberam. Porque em Israel, até hoje tem israelita, em Israel houve israelita que se converteram a Cristo, que aceitaram e receberam a Cristo. Mas tem uma grande massa que até hoje espera o nascimento do Messias. Não receberam. Mas Sérgio, qual foi o problema que muitos não receberam? Até acreditaram, e acredita até hoje que vai vir. Porque uma coisa é você ter a expectativa do nascimento do Messias do seu jeito, pela sua vontade, pelo jeito que você acha que é. Outra coisa é acreditar no passo a passo da profecia, observando passo a passo os detalhes da profecia e entender que realmente era ele. Os israelitas que observou o passo a passo do cumprimento da promessa do nascimento do Messias, acreditaram, se alegraram, se regozijaram e receberam. Mas os que pregaram a lei de Deus, as profecias do Senhor, e fizeram um mecanismo de um molde do seu jeito, dos seus sentimentos, até hoje não recebeu. Mas pastor, e o que é que o senhor quer dizer com isso? Que tem muito crente dentro da igreja que está esperando o arrebatamento do seu jeito, no seu molde, na sua vontade, do não tem nada a ver, sem atentar para a inerrante palavra de Deus, sem atentar para o passo a passo do cumprimento dos sinais da vinda do Senhor. E eu vou dizer uma coisa aqui, que não podemos enganar a igreja, que todos aqueles que não se encaixarem na boa, perfeita e agradável vontade de Cristo, lamento, mas vão estar não como filhos de Deus, mas como filhos da ira. Porque para estar como filho de Deus, tem que estar, como nós falamos no culto passado, na perfeita comunhão com o Filho. E está na perfeita comunhão com o Filho, ele está procurando entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É lamentável, mas se nós olharmos hoje, tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está se preparando, não está entendendo que qualquer hora dessa a trombeta toca, não está se preocupando que qualquer hora dessa Jesus vem, e não vai dar tempo consertar o que está errado, não vai dar tempo colocar os pingos nos is, não vai dar tempo voltar a consertar a comunhão com alguém, não vai dar tempo correr para pedir perdão, porque não está esperando a vinda de Cristo de acordo à instrução da palavra, está vivendo as suas vontades, os seus deleites. Mas a palavra de Cristo vai dizer assim: andai em espírito, porque aquele que está andando em espírito está atento. Aquele que está andando em espírito está entendendo que essa pandemia que aconteceu em todo o mundo é os sinais do tempo do fim. O que é peste? Peste é uma enfermidade que vem e mata em massa. E o que foi que aconteceu com essa Covid-19? Matou em massa. Aí o que está andando em espírito diz: Jesus está voltando. Mas o que está andando na natureza do curso, do desejo da carne, se preocupa se foi uma coisa feita em laboratório, se é briga de governos, e esquece que independente se foi feita em laboratório ou não, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E precisa estar atento e preparado. Então, para estar atento e preparado, precisa estar em comunhão com o Filho, porque o único caminho
caminho para levar ao Pai é o Filho. E com a aliança quebrada, Deus poderoso. Aleluia. Oh, Rei da Glória. com a vida de qualquer jeito, negligenciando o sacrifício da cruz. Mas pastor, como é que negligencia o sacrifício da cruz? É fazendo pouco caso, é não tendo reverência. Faz aliança com o sangue do Cordeiro e não tem uma reverência, não tem uma responsabilidade. Não honra o compromisso, não respeita, não reverencia. Você sabia que o segredo da adoração está em reverenciar e honrar? Tem gente que tem um conceito de adoração que é dar gritos, dar glória a Deus, é pula-pula. E como nós vemos comportamento ali que diz que foi um avivamento, que é só um emocionalismo carnal. Que o verdadeiro avivamento vem por honrar, reverenciar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Escritura Sagrada diz em Mateus 8 que o leproso, quando Jesus descia do monte, ele se aproximou. E quando ele se aproximou de Jesus, ele se ficou perto de Jesus, ele o adorou. Vai ver qual foi a adoração. Ele se prostrou diante de Jesus com reverência. A adoração é honrar, é reverenciar. A Escritura Sagrada diz assim: guarda o teu pé quando voltar para casa. É assim? Não. Quando entras na casa. O que é que a Escritura está dizendo assim? Adore com o teu comportamento, reverencia. Isso revela o que? Proximidade, relacionamento, adoração. Irmãos, a comunhão, a aceitação do Filho, o relacionamento com o Filho, nos traz o atributo de sermos filho de Deus. E como filhos de Deus, nós nos comportamos como família de Cristo, famílias do Senhor, e temos os atributos da proteção do Senhor. Caso contrário, se eu não sou filho de Deus, eu sou filho da ira. E eu só me torno filho de Deus através do Filho do Senhor Jesus. Através da comunhão com o Filho. E a comunhão com o Filho confere com relacionamento, entrega, caminhar no caminho que é Ele, que é a verdade, é a vida e é o Evangelho. Porque andar juntos confere concordância. Confere concordância, senão dá problema. E isso vai fazer com que eu me torne filho de Deus. E eu vou te dizer uma outra coisa que pode tirar um glória a Deus do teu coração. Daniel Samuel canta o hino e ele diz uma parte assim: e quem é filho é herdeiro. Se a comunhão com o Filho me torna filho de Deus, porque, irmãos, você quer ver? Deixa eu perguntar agora para vocês: de quem é filho um crente que anda com enrolada, com mentira, com engano? João 8,44, por favor. Aleluia. João 8,44. Vós sois do diabo. Pode ler? Vós sois do diabo, vosso pai quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A tradução Atual do Brasil antiga diz assim, ó: vós
tem por pai ao diabo, pois ele é mentiroso e pai da mentira, e nele não há verdade. E quando fala mentira, fala do que lhe é próprio. Aí João 8,32, mais assim, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem tem comunhão com o Filho, vive na verdade, anda na verdade, fala a verdade, não fica com desculpinhas enganosas, inventando desculpa, tapieixo, porque está se complicando. Mas quando aceita o Evangelho de Cristo, que instrui o homem, que traz uma transformação para o mais vil pecador, ele deixa de ser filho do inimigo, deixa de ser filho da ira, da destinada à ira de Deus, e passa a ser filho através do sacrifício de Cristo. Estava morto no pecado, passa agora a ter vida, porque recebeu a palavra. João diz o quê? Tocamos da palavra da vida. Não existe vida espiritual, vida que destina a eternidade com Deus, sem palavra, com rejeição da palavra. Não existe. Pode cantar, deixa o menino rodar até amanhecer o dia e bater na bateria de pocar a pele do tambor da bateria e quebrar as cordas da guitarra. Se não tiver palavra, se não viver palavra, se não construir na palavra, se não edificar a vida na palavra, está morto com o nome de vivo, e confirma o restante que estava morrendo. Tem que ter a palavra. E te digo uma coisa, o crente, quem tem vida, aperta o cinto. Quem tem vida, tem fome, tem sede. Porque quem tem vida tem sede da palavra, tem fome da palavra, se alimenta da palavra, porque é se alimentando da palavra de Deus. Porque no mesmo tempo que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu, ele também é o pão vivo que desceu do céu, que é o alimento para a vida espiritual, que é o alimento para a vida espiritual. Mas se não se alimentar da palavra, mas pastor, como é que se alimenta da palavra? Aceitando ela, porque quando só ouve, só gera informação. Quando você só ouve, você só tem informação, só informação. Alguém vai perguntar, sabe Salmo 23, tem informação. O Senhor é o meu, só tem informação. Mas quando aplica na vida, o Senhor é o meu pastor, o pastor fala o que? Guiais. Se o Senhor é o meu pastor, eu sou. E deixa eu dizer uma coisa. É a ovelha que fica pedindo ao pastor, me leva para tal pasto, me leva para tal lugar, me dá isso, me dá aquilo. Ou é o pastor que alimenta, é o pastor que guia ela, ou é o pastor que sabe a hora de trocar de pasto, ou é o pastor, quem é? Então quando eu digo, eu sei que somente o Senhor é o meu. Aí agora é assim, se o Senhor é meu pastor, eu correr agora é você, ele é o meu pastor, não manda em mim, ele que manda em mim. É ele que me guia. E quando eu aplico isso em ser guiado, ela deixa de ser informação. Ela deixa de ser informação na minha vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão, tem muita gente que sabe a Bíblia, tem informação. Tem gente que tem conhecimento de Gênesis e Apocalipse, mas é só informação. Tem gente que você convida, que chega aqui, prega bonito, destrincha a Bíblia, fala até de escatologia, só tem informação. Quando você chega lá fora, não vive. É como aquela pessoa que só aprende o hino, só tem informação, sabe, mas não vive nem o que canta, nem o que prega. É só ter só informação. E deixa eu dizer para você, a Bíblia não é só para informação. A Bíblia é a bússola da vida. A Escritura Sagrada é a bússola da vida. Eu não tenho que saber só com informação. Olha, só informação eu sei. O Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 100. Eu sei cantar eles de cor. Mas está só em minha vida, só como informação. Mas quando eu procuro
Aqueles que ouvem e as pratica. Deixou de ser informação, passou a ser vida. Quando o cidadão só sabe a Bíblia e ele não aplica na vida dele, ela não passa a ser vida na vida dele. João diz que tocamos da palavra da vida eterna. E aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Mas não é ter um conhecimento, porque ele chegou com você, o diabo sabe a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Ele chegou para a gente, não está escrito que dará o Deus com teu respeito a quem tu presta teu pé em pedra. E está escrito. Porque o diabo tem informação. Mas nós que vamos para o céu de glória não é para ter só informação. É para ter a palavra da vida em nós. É para ter a palavra da vida em nós. E quando nós temos a palavra da vida em nós, nós passamos a ser filhos de Deus através do sacrifício de Cristo. Nós passamos, apesar de ser filho, nós passamos a ser herdeiro de Deus. E a Bíblia diz que é herdeiro e co-herdeiro. Mas Sérgio, o que é que significa ser herdeiro e co-herdeiro? Herdeiro do Pai através de Cristo e co-herdeiro, porque nós somos, que no mesmo tempo que nós temos que ter comunhão com o Filho, a nossa comunhão também nos torna em filho. Nos torna em filho. Como na herança da glória de Deus, nós somos participantes da glória de Cristo. Co-herdeiro, participante da glória do Filho, nós só participamos. E é isso que a herança, ser herdeiro de Cristo, nos torna filho, que o Filho é herdeiro. Romanos, capítulo número, vou dizer que não é de minha mãe, capítulo 8, meu filho. Capítulo 8 de Romanos, se eu achar o versículo aqui, estava procurando, foi isso que eu estava procurando naquela hora. 14 a seguir. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estarde em temor, mas recebeste o espírito de filhos, pelo qual clamamos. E o mesmo Espírito testifica com o nosso que somos. E se nós somos filhos, somos logo. Oh, dá uma glória para Jesus. A tua comunhão com Cristo te leva para o céu, para herdar o céu de glória. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, adotou um relacionamento com Ele na obediência da sua palavra, procurando entender, compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso, além de te fazer filho de Deus, te faz participante da glória, herdeiro da glória de Deus. Ei, aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador não vai ficar para a grande tribulação, não vai ficar para a condenação eterna, não é herdeiro da ira de Deus, mas é herdeiro da glória que está preparada para todos aqueles que nele crê, que não vai perecer, mas tem a eternidade com a glória de Deus. A eternidade com Deus. É por isso que é importante procurarmos ter comunhão com o Filho. É importante procurarmos nos envolver no relacionamento com Cristo, relacionamento com a sua obra, o relacionamento com a missão de Cristo. Que eu não vou entrar nessa área não, que já está acabando. É importante, irmãos, quando nós nos entregamos, porque pode a terra te perseguir, pode ter sofrimento aqui na terra, mas nenhuma tribulação é comparada ao gozo eterno que Deus tem para aqueles que negou o mundo por amor de Cristo. Aqueles que procurou conservar um relacionamento, defender uma comunhão, defender o envolvimento com Cristo. As tribulações, se você ver Paulo aqui no versículo 18, ele diz: porque para mim
tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser. Irmãos, o relacionamento, o esforço de estar fazendo a vontade de Deus através de Cristo, de guardar a palavra, pode até trazer retaliação aqui na terra, mas nenhum desse sofrimento aqui na terra é comparado com a glória que há de se revelar. Nós cantamos um corinho que diz assim: lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asa, eu voaria pra lá. Ah, se eu tivesse asa, eu voaria pra lá. Joelho no chão, jejum e oração para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração para vencer toda a tribulação. Aleluia. Irmãos, o próximo tópico que eu vou entrar aqui é muito grande. E se eu mexer agora, não vai dar para terminar. Falta 10 para as 9. Nós vamos estar orando e encerrando na próxima terça-feira. A gente dá continuidade a essa, porque dá para pregar o ano todo, vai. Dá para pregar o ano todo. Se coloca de pé, nós vamos estar orando e encerrando.